Bom, para falar mais sobre essa reta final, o diretor do Instituto Paraná, Murilo Hidalgo, aqui conosco. Tudo bem, Murilo? Como sempre, obrigado por nos atender e muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar novamente na Jovem Pan. Muito obrigado. Murilo, a gente já vinha discutindo os números da pesquisa, né? Que foi divulgada agora há pouco, a gente já deu os números aqui. E eu já começo te perguntando em relação às projeções para um domingo com um embate entre 3 candidatos. É talvez a eleição mais complicada que a gente vê, pelo menos nos últimos 10, 15 anos aqui em São Paulo. É muito difícil, são fatores mínimos que vão contribuir para a ida de 2 candidatos para o segundo turno? Exatamente. Nesse momento a gente tem uma eleição muito embolada. Nós temos ainda 48 horas de campanha, propriamente dito. Tem o dia da eleição e mais o dia de amanhã, certo? E a gente vai sentir qual é o movimento, principalmente no dia de amanhã, em relação às pesquisas. A principal dúvida que se tem é se Pablo Marçal continuará na curva crescente, né, que esse momento, não tem como negar, é muito bom para o Pablo Marçal, porque ele vem crescendo em todas as pesquisas, né, o Boulos está estabilizado e o prefeito cai em conta-gotas, né. Então, a tendência é que a gente tenha uma eleição muito disputada e observar a Tabata Amaral também, porque ela tem uma crescente pequena, se ela vai ter uma ondinha final também, certo? Isso vai dar muita emoção para o domingo à tarde. Mas, assim, não tem como negar que a curva, nesse momento, ela é boa para o Pablo Marçal. Basta saber se continuará essa curva ou se estagnará. Por quê? Do outro lado, a rejeição do Pablo Marçal cresce muito. Ele tem crescido praticamente 1,5 ponto a cada 2 dias. Está crescendo numa curva muito boa. Mas, ao mesmo tempo, a sua rejeição também cresce muito, né? Então, são as cenas dos próximos capítulos que veremos no domingo. Murilo, vou chamar a Dora Kramer para fazer a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Murilo. Olha só. Boa noite, Dora. Uma situação como essa, não sei você vê muito mais coisa. Eu nunca vi, tá? Dessa maneira, como está a sua pesquisa da espontânea 18, 18, 18, para 3 candidatos, eu nunca vi. Que fatores, Murilo, podem, quais os fatores que podem incidir sobre o desempate? O que desempata numa altura dessa? Olha, Dora, ao nosso ver é muito claro. Se o Pablo Marçal continuar crescendo, ele vai tirar provavelmente a vaga do prefeito. Provavelmente, porque o voto do Pablo e do prefeito é o mesmo. Ao mesmo tempo que se estagnar, o prefeito leva essa vantagem. Ele para de crescer. E o Boulos tem que olhar no retrovisor a Tabata. Se a Tabata, no dia da eleição, crescer 3, 4 pontos, vai tirar do Guilherme Boulos, certo? Então, é uma eleição que promete para o domingo, mas o que tem que se observar muito é o crescimento do Pablo Marçal, certo? Isso joga um pouco a favor do Guilherme Boulos nesse momento. Se o Pablo crescer, tira do Ricardo. Mas vai tirar quanto também, né, Dora? Outra coisa, se a Tabata crescer, tira quanto do Boulos também? Então, essas são as cenas do domingo, que vamos chegar no domingo, assim, uma eleição muito, muito acirrada. Ou, Dora, eu tenho uma tese aqui também, que eu falo que dificilmente o Pablo Marçal chega em segundo. Ou ele chega em primeiro ou ele chega em terceiro. Por que isso? Em segundo, porque se ele continuar na crescente, ele vai passar o prefeito, provavelmente. Ele vai derrubar e ele vai crescer muito, porque a curva nesse momento, Dora, ela é muito maior, essa onda agora, ela vai ficando mais forte a cada minuto, certo? Ou a onda dele continua forte e vai ganhar mais força, aproximando do pleito, ou essa onda está enfraquecendo. Já bateu no topo e agora vai enfraquecer. Então, ao meu ver, ou o Pablo chega em primeiro ou chega em terceiro. Isso é uma constatação que nós estamos fazendo, porque ele está crescendo num momento muito bom. Agora, basta saber se a onda dele também não bateu no topo, né? A força. Então, essas são as cenas. Se continuar nessa onda, provavelmente de agora em diante vai ser mais forte nessas 48 horas. Ou não. Certo? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, que eu brinco, né? E que ninguém tem. Certo? Nós vamos saber no domingo. Cristiano Vilela, mais uma pergunta. Murilo, boa noite. Murilo, na linha até do que falamos um pouco antes agora da entrevista, sobre as rejeições dos candidatos, especialmente de Nunes, que tem uma rejeição muito baixa para uma pessoa que exerce o cargo de prefeito
de uma cidade complexa como São Paulo. Agora, mesmo assim, ele tem demonstrado uma dificuldade em traduzir isso numa liderança folgada. A que você entende que significa isso? Quer dizer, talvez seja uma falta de capacidade de diálogo, de comunicação, de emocionar o eleitor por parte do prefeito? Olha, é muito difícil dizer o porquê. Porque se a gente analisar, ele enfrentou um candidato da esquerda, que é o Guilherme Boulos, e ele enfrentou um candidato que teve a competência de adquirir o aspecto da direita, certo? Então, a direita hoje está vendo o Pablo Marçal como candidato da direita, certo? De São Paulo. Então, ficou nos dois polos, ele ficou no meio. Eu te diria que ele está numa campanha ainda muito boa, porque ele seria aquilo que eu te diria da terceira via hoje, certo? Um pouco de direita e um pouco de esquerda, com o PL, que deu esse aspecto mais de direita a ele, certo? Mas ele tem votos hoje tanto de direita quanto de esquerda. Por isso que ele, mesmo apertado, hoje ele está liderando, porque ele mescla os dois. Tanto que no segundo turno, ele pega o voto dos dois. Se ele for para o segundo turno contra o Marçal, é uma lavada. Se ele for para o segundo turno contra o Boulos, é uma lavada. Ele tem um aspecto dos dois. O que o Ricardo Nunes hoje é a aposta do Ricardo Nunes e pode fazer ele vencer também, aparecer na frente no dia da eleição, como está nas pesquisas hoje, é o voto útil. Se tiver voto útil em São Paulo, vai ter para o Ricardo Nunes, que propriamente o eleitor do Boulos começa a enxergar. E o eleitor do Marçal pensa o seguinte: bom, eu não quero o Marçal, eu não quero o Boulos, que são os dois mais rejeitados. É o Ricardo Nunes, essa segunda opção de voto. Então, o Ricardo Nunes tem uma aposta também no voto útil. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná. Murilo, muito obrigado mais uma vez, um bom trabalho nesse fim de semana. A gente, claro, vai voltar a se falar. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima, boa eleição e um bom final de semana a todos. Obrigado.